O reino da matéria guarda seus tesouros em muitos níveis. Até pouco tempo atrás, achávamos que havia somente um. Nem imaginávamos a existência de outros. Quando acendemos um fósforo, uma reação química libera a energia armazenada nas moléculas. Antigas ligações químicas se quebram e novas se formam. Agora, as moléculas adjacentes começam a se mover mais rápido e a temperatura aumenta. Logo, o processo se autopropaga. Em uma espécie de reação em cadeia, a energia representada por uma chama estava presa, talvez por muitos anos, em ligações químicas entre os átomos, mediadas por elétrons que giravam em torno do centro. Quando fazemos uma fogueira, liberamos essa energia química oculta. Mas existe um nível mais profundo da matéria, que abriga outro tipo de energia. Dentro do coração do átomo, fica o seu núcleo. Esse tesouro oculto foi forjado há bilhões de anos em distantes fornalhas estelares, muito antes da Terra ser formada. É o que alimenta as estrelas. Extrair esse conhecimento da natureza é um rito de passagem cósmico. Os seres de qualquer mundo possível que forem inteligentes o bastante para viajar tão fundo no labirinto da natureza devem tomar cuidado. O segredo da luz estelar não é brincadeira. É como o fogo que pode dar a vida a uma civilização, assim como pode queimá-la totalmente. Cosmos, mundos possíveis. Um conto de dois átomos. Versão brasileira Bravo Studios. O que são os átomos? De que eles são feitos? Como eles se unem? Como algo tão pequeno quanto um átomo contém tanto poder? De onde vêm os átomos? Do mesmo lugar que nós. Quando buscamos a origem dos átomos, procuramos nossas próprias origens. Essa busca nos leva às profundezas do espaço e do tempo. Quero contar a história de dois átomos. Venham comigo. Há muito tempo, antes da existência da Terra, havia um sopro de gás fino e frio. Ele era feito dos mais simples átomos, e eles se atraíam gravitacionalmente. Assim, a nuvem cresceu. Os átomos continham partículas pequenas, mas pesadas em seu núcleo. O hidrogênio tinha prótons. O hélio tinha nêutrons também. Ambos tinham um agitado véu de elétrons orbitando em torno deles. Os átomos no interior da nuvem se moviam cada vez mais rápido, à medida que a gravidade os atraía cada vez mais, até que a coisa toda desmoronou sobre si mesma. Esse desmoronamento elevou tanto a temperatura que a nuvem se tornou um reator de fusão natural. Em outras palavras, uma estrela. Átomos operando de acordo com as leis da física se encontraram e se fundiram na escuridão ininterrupta. E então se fez a luz.
Nessa espuma de partículas elementares, o núcleo de um dos átomos, um átomo de hélio, se formou. Após bilhões de anos, a estrela é uma anciã e já converteu todo o seu hidrogênio combustível em hélio. Agora que é hora de morrer, a estrela retorna ao estado de recolhimento da sua infância. Conseguem achar nosso átomo de hélio? Ele se juntou a dois outros para se tornar um dos nossos heróis, um átomo de carbono. É o que acontece no coração das estrelas. Logo, nosso átomo de carbono vai partir dessa gigante vermelha para o oceano interestelar do espaço. Pintamos o átomo de azul para podermos vê-lo em meio à imensidão. Enquanto isso, em outra parte da galáxia, processos semelhantes aconteciam enquanto estrelas nasciam e morriam. O outro átomo da nossa história foi formado no coração dessa estrela moribunda. No processo catastrófico de formação da supernova, 226 prótons e nêutrons se fundiram com um átomo de carbono, transformando em um átomo de urânio. Vamos pintar nosso herói de vermelho para podermos segui-lo em sua odisseia pelo espaço e pelo tempo. Por um acaso, depois de vagar pela vasta galáxia chamada Via Láctea, nossos dois átomos foram parar no nascimento incandescente de um pequeno sistema solar. O nosso. Nosso átomo de carbono viajou longe para se tornar parte de um pequeno planeta. Após bilhões de anos, ele se juntou a uma molécula extremamente complexa, que tem a propriedade peculiar de fazer cópias praticamente idênticas de si mesma. O átomo de carbono desempenha o seu minúsculo papel na origem da vida. Ao longo de todas as suas encarnações, nosso átomo de carbono não teve consciência nem livre-arbítrio. Ele é apenas uma peça extremamente pequena em um vasto maquinário cósmico, trabalhando de acordo com as leis da natureza. E o outro átomo? O átomo de urânio feito na supernova? O que houve com ele? Nosso mundo nasceu no fogo. E esse minúsculo átomo foi atraído para ele. Talvez ele tenha pegado carona na onda explosiva de uma supernova. Ou talvez tenha sido atraído pela gravidade do nosso Sol e puxado cada vez mais fundo até o interior, que era ainda mais infernal. A superfície da Terra logo esfriou, mas o interior permaneceu derretido. O magma circulava lentamente e o nosso átomo de urânio se viu carregado ao longo das eras, desde o interior profundo, de volta até a superfície. Apesar das altas temperaturas e pressões no interior da Terra, a integridade do nosso átomo nunca esteve ameaçada. Átomos são pequenos, antigos, firmes e duráveis. Tudo é feito de átomos, incluindo nós. Mas até os últimos anos do século XIX, desconhecíamos a atividade frenética que ocorre dentro do átomo. E foi então que nossos dois átomos, vindos de extremos opostos à Via Láctea, finalmente se encontraram. Isso foi em Paris. Nosso átomo de carbono se tornou parte da retina de uma das maiores cientistas do mundo.
Isso aconteceu poucos anos depois da descoberta dos raios-x. Marie Curie e seu marido e parceiro de pesquisas, Pierre, queriam saber como um pedaço de matéria nos permitia ver através da pele e até mesmo das paredes. O conhecimento de que havia raros lugares no mundo onde rochas ricas em urânio tinham essas estranhas propriedades inspirou Marie em sua busca científica. O minério marrom opaco, ainda misturado com agulhas de pinheiro, veio da parte da Europa Oriental, que atualmente é a República Tcheca. Mas esse material era muito raro. E a purificação de até mesmo uma quantidade mínima dele exigia o mais prolongado e intensivo dos esforços. Ela mais tarde escreveu: vivíamos em nossa única ocupação, como num sonho. Eles trabalhavam sob as piores condições possíveis para purificar o minério e transformá-lo em um mineral chamado Petblenda, que tinha de 50% a 80% de urânio. Foi um grande feito, mas Marie e Pierre buscavam algo muito mais raro. Eles levaram 3 anos processando toneladas de minério para isolar apenas 1/10 de grama de uma substância que ela batizou de rádio. Marie e Pierre tinham descoberto um elemento totalmente novo. O casal mostrou que o rádio era totalmente imune a temperaturas extremas. Isso era estranho. A maioria das coisas submetidas a um calor tão intenso mudaria drasticamente. E havia algo mais. Ele emitia energia de uma forma espontânea, não por meio de reações químicas, mas através de um mecanismo desconhecido. Marie Curie chamou esse novo fenômeno de radioatividade. Ela e Pierre calcularam que a energia que fluía espontaneamente de um pedaço de rádio seria muito maior do que obtida com a mesma quantidade de carvão. A radioatividade, para surpresa deles, era milhões de vezes mais potente do que a energia química. É a diferença entre libertar a energia que reside nas moléculas e acessar um poder muito maior, armazenado ainda mais fundo. Juntando Marie, Pierre, a pequena Irene e o homem com quem ela mais tarde se casaria, a família ganharia 5 prêmios Nobel em ciências. As garrafas, tubos e frascos de Petblenda que eles tinham refinado continham resíduos de partículas de rádio. Elas eram tão potentes que iluminavam o laboratório à noite. Como Marie escreveu anos depois, eram como estrelas terrenas, aqueles tubos brilhantes naquele galpão velho. Marie concluiu de forma correta que a luminescência se devia a algo que acontecia dentro do núcleo dos átomos radioativos. Por milhares de anos, achamos que os átomos eram a menor unidade da matéria. As estrelas terrenas de Marie eram a prova de que dentro do átomo havia um possível mundo onde partículas ainda menores estavam interagindo. 100 anos depois dessa noite mágica, os livros de receita de Marie ainda brilhavam com a graciosa radioatividade que ela havia descoberto. Mas levou pouco tempo até que as implicações obscuras dessa compreensão mais profunda da natureza surgissem na mente de um visionário chamado H.G. Wells. Um escritor que tinha talento genial para transformar as novas revelações da ciência em histórias que maravilharam o mundo. E para prever como ninguém suas consequências mais sérias. O escritor H.G. Wells, o primeiro a imaginar máquinas do tempo e invasões alienígenas, teve um pesadelo com um mundo futuro em que átomos eram usados como armas. No livro The World Set Free, escrito em 1913, ele cunhou o termo bombas atômicas e imaginou seu uso contra populações civis indefesas. Ele deu sua visão de uma guerra nuclear entre Inglaterra e Alemanha,
no futuro inimaginavelmente distante dos anos 1950. Em 1933, o físico húngaro Leo Szilard pensava em se tornar um biólogo. Dr. Szilard, está tudo bem com o senhor? Ele leu o livro de Wells e isso o fez pensar. Szilard sabia que por dentro átomos eram feitos de prótons e nêutrons e que havia um agitado véu de elétrons por fora. De repente, enquanto esperava a mudança do semáforo nesse cruzamento em Londres, ele imaginou que se pudesse achar uma quantidade grande o suficiente de um elemento que emitisse 2 nêutrons ao absorver um, ele causaria uma reação nuclear em cadeia. 2 produziriam 4, 4 produziriam 8 e assim por diante, até que uma quantidade enorme de energia do núcleo fosse liberada. Não em uma reação química, e sim nuclear. Foi nesse momento que o nosso mundo mudou. Leo Szilard também conhecia o poder do crescimento exponencial. E se uma reação em cadeia de nêutrons pudesse ser acionada no mundo do núcleo atômico, então algo como a bomba atômica imaginária de Wells poderia ser possível. Ele estremeceu ao imaginar essa capacidade destrutiva. Era só o desenvolvimento mais recente em uma série contínua de violência que começou muito antes. Há 50 mil anos, todos os humanos viviam em bandos itinerantes de caçadores-coletores. Eles se comunicavam em áreas limitadas, gritando uns com os outros. Ou seja, na velocidade do som, cerca de 1.200 km por hora. Mas através de distâncias maiores, a comunicação estava limitada à velocidade com que podiam correr. Há cerca de 12 mil anos, mais ou menos na época da invenção da agricultura, eles criaram o poder de matar a longa distância. Seu poder letal se estendeu ao alcance de uma flecha, lançada por um arco, e dava para matar uma pessoa com uma única flecha. Nossos ancestrais não eram particularmente bélicos, porque havia tão poucas pessoas e tanto espaço na época, que era preferível seguir adiante e enfrentar um conflito armado. As armas eram usadas quase exclusivamente para caçar. Seu horizonte de identificação era pequeno, apenas com outros membros do bando de 50 ou 100 pessoas. Mas seu horizonte de tempo deu um salto enorme. Eles trabalhavam duro cultivando alimentos aqui e agora, para que meses depois pudessem colher. Eles adiavam a gratificação imediata por um ganho posterior. Eles começaram a planejar o futuro. Há cerca de 2.500 anos, havia um novo tipo de guerra. Os territórios conquistados por Alexandre o Grande se estendiam da Macedônia ao Vale do Rio Indo. Agora, no planeta Terra, havia muita gente que pertencia a grupos compostos por milhões de indivíduos. Em longas distâncias, a velocidade máxima das comunicações e dos transportes era a velocidade dos navios e dos cavalos. Arquídamo III, rei de Esparta, era famoso por sua coragem inquebrantável. Ele adorava travar confrontos diretos com o inimigo. Dizem que, quando viu pela primeira vez um projétil ser lançado por uma balista, ele gritou angustiado: "Oh, Hércules, o heroísmo do homem está perdido." Tanto o alcance letal quanto o número de mortes cresceram exponencialmente. Agora, havia 10 corpos onde antes havia um.
E o soldado que soltava a trava nessa máquina de guerra nunca viu o rosto das vítimas. Ele ficava longe da carnificina do outro lado da muralha da cidade. Hoje, a velocidade máxima de locomoção é a velocidade de escape da Terra, 40 mil quilômetros por hora. A velocidade de comunicação é a velocidade da luz. Os horizontes de identificação também cresceram enormemente. Para alguns, é 1 bilhão ou mais. Para outros, é toda a nossa espécie. E para uns poucos, são todos os seres vivos. O alcance letal, no pior dos cenários, é de toda a civilização humana. Como chegamos até aqui? Foi o resultado de um abraço letal entre a ciência e o Estado. E havia um cientista que achava que nenhum poder destrutivo era suficiente. É difícil definir o momento exato em que a Primeira Guerra Nuclear começou. Alguns consideram que foi quando a primeira flecha voou por cima das árvores. Outros dizem que começou muito mais tarde, com 3 mensagens. Em 1939, no aniversário de Adolf Hitler, um de seus jovens cientistas mais brilhantes, Paul Harteg, tinha um presente especial em mente para o Führer. Harteg escreveu uma carta ao gabinete de guerra nazista. Ele queria informar que os últimos avanços na física nuclear tornariam possível produzir um explosivo exponencialmente mais poderoso do que as armas convencionais. Ele queria dar uma bomba atômica a Adolf Hitler. Mas Hitler nunca pôs as mãos em uma arma nuclear. Ele matou, aprisionou e exilou muitos dos grandes físicos em seus territórios, aqueles que eram judeus ou liberais, e muitos que eram as duas coisas. Feira Mundial de Nova York. Exatamente um mês antes da guerra começar, Léo Szilard fez uma visita à casa que Albert Einstein alugava em Long Island. Seu motorista habitual, um físico que levava Szilard em viagens para fora de Manhattan, não estava disponível naquele dia de agosto de 1939. Assim, Szilard solicitou os serviços de um colega vindo da Hungria, um jovem cientista chamado Eduard Teller. Perseguidos em Budapeste, ele e sua família buscaram abrigo em Munique, onde ele perdeu o pé direito em um acidente de trânsito. No início dos anos 1930, Teller e a família foram obrigados a fugir novamente. Da mesma forma como Harteg sentiu que era seu dever ajudar Hitler, Szilard queria que o presidente Franklin Roosevelt soubesse do enorme poder de tal arma. Não havia outro cientista no mundo que tivesse tanto prestígio e influência quanto Einstein. O pesadelo de Einstein era imaginar uma arma nuclear à disposição de Hitler. Mas quais seriam as consequências a longo prazo desse perigoso novo conhecimento, que, uma vez divulgado, nunca mais seria esquecido? Einstein não quis participar do esforço americano para construir a bomba atômica, que ficou conhecido como Projeto Manhattan. Mas ele alertou o presidente quanto ao uso potencial de núcleos atômicos na guerra. Depois da guerra, ele disse a um repórter que se soubesse que os alemães fracassariam no desenvolvimento de uma bomba atômica, ele jamais teria assinado a carta. Mas Eduard Teller não tinha qualquer dúvida. Ele mal podia esperar para criar uma arma com o átomo. O físico russo G.N. Flyarov tinha tentado por muitos anos alertar seu líder, Joseph Stalin, das possíveis aplicações militares de uma reação nuclear em cadeia. Mas a União Soviética estava sob cerco dos alemães e o projeto de uma bomba atômica levaria anos para ser terminado. Enquanto estivessem encurralados, parecia inviável até mesmo pensar sobre isso. Em 1942, Flyarov havia publicado um artigo científico sobre física nuclear. Agora, ele estava ansioso para saber o que os eminentes físicos da Europa e Estados Unidos tinham a dizer sobre o assunto. Flyarov ficou intrigado.
Nenhum dos físicos da comunidade científica internacional achou seu trabalho digno de comentários. No início, ele ficou magoado, mas então percebeu o que de fato estava acontecendo. Jornais científicos americanos e alemães deixaram de publicar artigos sobre física nuclear, já que os dois países estavam trabalhando secretamente na fabricação da bomba. Foi essa ausência de dados publicados, os cães que não ladravam, que fez Fliorov redobrar os esforços para convencer Stalin a criar seu próprio programa de armas nucleares. Em todos os 3 casos, foram os cientistas, e não os generais ou fabricantes de armas, que informaram seus líderes que um enorme aumento no número de mortes era possível. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos escolheu o local remoto de Los Alamos, no Novo México, como a sede do projeto de pesquisas da bomba atômica. O lugar foi sugerido pelo diretor do projeto, o físico Robert Oppenheimer, que tinha se recuperado lá de uma doença na adolescência. Mas para Edward Teller, uma bomba atômica não bastava. Ele sonhava com uma letalidade ainda maior, uma arma da qual a bomba atômica serviria apenas como um fósforo para acender um pavio ligado ao núcleo. Uma arma termonuclear, que Teller afetuosamente chamou de super. Se Edward Teller tinha um extremo oposto na comunidade científica, ele era Joseph Hotblat. Hotblat nasceu em Varsóvia, em uma família rica que, como a de Teller, tinha perdido tudo. No verão de 1939, pouco antes da invasão nazista, ele foi convidado para ir à Inglaterra para trabalhar como pesquisador na Universidade de Liverpool. No último instante, antes de sua partida, sua amada esposa, Tola, foi submetida a uma apendectomia de emergência. Ela foi obrigada a ficar no país até que tivesse condições de viajar. Tola insistiu para que Joseph fosse antes dela para arrumar o novo lar. Seria apenas uma questão de semanas, disse ela. O desafio era encontrar um pavio químico capaz de iniciar a reação em cadeia, imaginada pela primeira vez por Leo Szilard em Londres. Os cientistas e engenheiros estavam convencidos de que evitariam um grande perigo ao fabricar uma bomba com poder destrutivo sem precedentes. O governo deles era confiável. Jamais usaria uma arma dessas em um ato de agressão, diferente dos outros governos. Esses cientistas atômicos foram os primeiros a ver a fabricação de armas nucleares como um argumento contra o seu uso. O medo de que Hitler obtivesse uma bomba atômica era a justificativa por trás do projeto Manhattan. Mesmo assim, quando a Alemanha se rendeu e Hitler não existia mais, dos milhares de cientistas que trabalharam na bomba, somente um se demitiu. Foi Joe Hotblat. Nos anos seguintes, quando questionado sobre sua decisão, ele sempre negou que a tivesse tomado, por se sentir moralmente superior aos outros. Ele apenas sorria e dizia que a verdade era que ele sentia muita falta da esposa, que fora impedida de deixar Varsóvia e tinha perdido contato com ele no caos da guerra. Com o fim do conflito na Europa, ele teria a chance de ir procurá-la. Mas ele nunca a encontrou, a não ser por seu nome em uma lista de mortos. Tola tinha sido morta no Holocausto, exterminada no campo de concentração de Belzec. Embora tenha vivido mais 60 anos, Hotblat nunca mais se casou. Dos 3 países que trabalharam na fabricação da bomba, somente os Estados Unidos tiveram sucesso antes do fim da guerra. E os historiadores acreditam que isso se deve ao fato de o país ter recebido muitos imigrantes. Dos principais personagens do Projeto Manhattan, somente 2 tinham nascido nos Estados Unidos e somente um tinha feito doutorado no país. Bombas atômicas foram lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, encerrando a Segunda Guerra Mundial. 2 meses depois, o presidente Truman convidou Oppenheimer à Casa Branca para parabenizá-lo. Mas, para a decepção de Truman, Oppenheimer não estava disposto a comemorar. Senhor presidente, eu lamento, mas sinto que tenho sangue nas mãos. Não seja tolo. Se alguém tem sangue nas mãos, sou eu. E não me incomodo nem um pouco.
Quanto tempo acha que vai levar para os russos terem a bomba? Nunca! Escute aqui, jamais deixe aquele cientista chorão chegar perto de mim novamente, ouviu? Menos de 4 anos depois, os russos explodiram sua própria bomba atômica. E pouco depois, os dois países criaram as supers, bombas termonucleares de hidrogênio. Era o início assustador da corrida armamentista nuclear, nascida das cartas escritas por 3 cientistas. Após a guerra, o sonho de Teller de exercer um poder letal cada vez maior virou realidade. No início de 1950, quando a caça aos comunistas teve início nos Estados Unidos, ele sugeriu que Robert Oppenheimer, seu antigo chefe, que tinha conduzido com brilhantismo o Projeto Manhattan, deveria perder suas credenciais de acesso, arruinando dessa forma a carreira do cientista. Apesar da redução drástica dos arsenais nucleares, o fantasma da guerra nuclear ainda nos assombra. Como dormir tranquilamente à sombra de um vulcão fumegante. Em outros tempos, houve outros que enfrentaram grandes perigos, como se estivessem presos em um sonho. Vou contar uma história. 2 homens entram num bar. E começam a brigar. Vai, pega ele! Isso! Chega, você vem conosco. Louis-Auguste Silbary foi preso e levado ao presídio de Saint-Pierre, onde acabou trancado em um calabouço. Foi na colônia francesa da ilha de Martinica, no Caribe, em 1902, em meio a uma campanha eleitoral. Nessa manhã de abril, Fernand Cléric foi à janela para admirar a vista. Ele era dono de tudo o que via. As fábricas que transformavam as árvores da ilha em móveis e as plantações de cana-de-açúcar e café. Que estranho! Por que haveria geada em uma manhã quente e ensolarada? Mas não era geada. Eram cinzas do vulcão do Monte Pelée. Quando as cinzas começaram a cair, Claire Prentice, esposa do cônsul americano, pensou em voltar para casa em Massachusetts. Não, isso estava fora de questão. Havia um baile planejado para a semana seguinte. O adiamento era impensável. E muitos moradores eram pobres demais para deixar suas poucas posses e fugir da cidade de Saint-Pierre para uma parte mais segura da ilha. Outros, com meios para isso, partiram em barcos. O prefeito Fouché trabalhou até tarde da noite, traçando planos detalhados para o banquete e o baile do dia da Ascensão. Enquanto isso, no andar de baixo, serviçais limpavam as cinzas do salão do banquete, nos preparativos para o evento.
O mais próximo de um cientista que a ilha de Martinica tinha era um professor de escola primária chamado Gaston Landes. Landes foi até a cratera do vulcão recém-despertado e publicou no jornal suas observações sobre o aumento das atividades vulcânicas. Mas Landes estava mais preocupado com sua viagem iminente a Paris. Ele iria exibir amostras da vida vegetal da ilha, além de ministrar uma palestra. Mas com as cinzas caindo nessa quantidade, seus espécimes seriam arruinados. O prefeito Fouché decidiu criar um novo cartaz. Caros cidadãos, não tenham medo. Nenhum fluxo de lava poderá chegar à cidade num futuro próximo. Há 7 quilômetros entre nós e o vulcão. A quantidade de lava teria de ser impossivelmente enorme para atravessar os 2 vales imensos e o pântano entre nós e o Monte Pellet. Nas primeiras horas do dia 7 de maio, os moradores de Saint-Pierre recordaram com tremores sísmicos retumbantes e relâmpagos vulcânicos próximos da boca do vulcão infernal. O pânico generalizado então começou a se espalhar. Soldados foram enviados para tentar acalmar a população. E então, pouco antes do amanhecer da quinta-feira, dia 8 de maio, o vulcão ficou totalmente calmo. O ar estava parado e fresco, e o mar parecia vidro. Quando o Monte Pellet entrou em erupção, às 8h02 da manhã do dia 8 de maio de 1902, a explosão produziu um som tão alto que foi ouvido a 800 quilômetros de distância, na Venezuela. A gigantesca enxurrada piroclástica e a nuvem letal de gases superaquecidos atravessaram os vales e chegaram à cidade em minutos. A explosão foi equivalente a uma pequena ogiva nuclear. 3 dias depois da erupção, homens da outra parte da ilha vasculharam as ruas ainda fumegantes de Saint-Pierre, recolhendo os cadáveres e queimando o que o vulcão deixara de consumir completamente. Me ajudem! Me ajudem! Aqui. Tem alguém ali, vamos ajudar. Eu preciso de ajuda. Ajuda aqui. Poucas pessoas já experimentaram o que Louis-Auguste Cibarry passou e viveu para contar. Quando o vulcão entrou em erupção, ele ouviu o grito de seus captores, brevemente, antes de um silêncio aterrador. E então, um calor terrível atravessou o minúsculo duto de ventilação em sua cela. E ele saltou sem parar, tentando evitar. Mesmo assim, ficou gravemente queimado até os ombros. Durante 3 dias, ele sofreu de forma agonizante, sem nenhum outro sustento, além da umidade na parede de sua cela. A condenação ao confinamento solitário no calabouço, com paredes espessas, salvou sua vida. Ele foi um dos únicos 2 sobreviventes dos 30 mil moradores de Saint-Pierre. E quanto a nós, saberíamos o momento de soar o alarme? Conseguimos ver o que está vindo? Conseguiremos acordar a tempo? Voltamos a seguir um dos nossos 2 átomos, o átomo de urânio. O átomo de urânio é naturalmente instável. Cedo ou tarde, ele se desintegra. Uma partícula de seu núcleo se separa, transformando o átomo de urânio em um elemento totalmente diferente, o tório. Estamos voando através do fogo cruzado da desintegração radioativa. Partículas subatômicas se movem como balas através da delicada estrutura da vida.
separando elétrons de suas moléculas. É assim que a radiação ionizante afeta os seres vivos. Aqueles cromossomos não tinham nenhuma chance. É por isso que as armas atômicas são muito mais perigosas do que as convencionais. A radiação ionizante está em toda parte e até dentro de nós. Em níveis baixos não representa qualquer risco, mas em níveis mais altos, a história é outra. Em curto prazo, a exposição a níveis letais de radiação pode causar uma reação descontrolada da célula que a faz se multiplicar exponencialmente. É o câncer. Mas seu poder de causar danos também ecoa pelos corredores do tempo. Quando penetrou nos cromossomos da borboleta, a radiação deixou em seu rastro uma trilha de destruição que mudou o destino da prole ainda não nascida do inseto. Uma mutação em seus genes. Temos muito em comum com as borboletas. Qualquer mudança na arquitetura do DNA será copiada repetidas vezes nas gerações futuras. O dano é passado adiante, vandalizando nosso futuro. Nós somos feitos de átomos que nasceram em estrelas a milhares de anos-luz de distância e bilhões de anos atrás. A busca por nossas próprias origens nos levou para longe de nossa época em nosso mundo. Somos poeira das estrelas, profundamente conectados com o resto do universo. A matéria da qual somos feitos foi gerada no fogo cósmico. E agora, nós, coleções ambulantes de 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos, elaboradamente montados ao longo de eras, criamos uma forma de usar esse fogo cósmico, escondido no coração da matéria. Não podemos desaprender esse conhecimento. E, tragicamente, a insanidade é uma marca da nossa família. As cartas escritas pelos cientistas para iniciar este pesadelo foram seguidas por uma outra. Esta aqui, uma carta ao planeta, afirmando que uma nova compreensão da física exige uma nova forma de pensar. Escolheremos a morte, porque não podemos esquecer as nossas disputas. Apelamos como seres humanos a outros seres humanos. Lembre-se da sua humanidade e esqueçam o resto. E quanto ao nosso outro átomo, o átomo de carbono, ele está dentro de um de vocês.